Olá, nós já estamos na quarta semana da nossa série de 7 semanas a respeito do Espírito Santo. Eu espero que você esteja sendo muito abençoado e que você continue acompanhando com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e os dons. Os dons do Espírito são provavelmente o assunto mais falado quando se fala sobre o Espírito Santo. Desperta a atenção de muita gente, desperta até polêmicas, mas eu quero mostrar para você hoje como os dons do Espírito são uma grande bênção para a sua vida e que você saia, depois desse vídeo, mais preparado para buscar o Senhor e mais desejoso de experimentar todo o poder, toda a bênção que Deus tem preparado para você, tá bem? Então, os dons do Espírito, eles não são a única atuação do Espírito Santo em nossa vida, mas também não devem ser negligenciados. Embora tanta gente fale de muita ênfase aos dons do Espírito e deixe outras coisas de lado, nós não podemos cair no erro também de deixar os dons do Espírito de lado. Porque tudo que nós fazemos no corpo de Cristo, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, nós dependemos dos dons do Espírito para que nós possamos fazer. Nós não podemos tentar servir a Deus na nossa força, na nossa capacidade natural. Então, há pelo menos 3 importantes listas de dons na Bíblia. Você vai encontrar lá em Romanos 12, versículos 6 a 8, 1 Coríntios 12, 4 a 11, também o versículo 28, em Efésios 4, de 11 a 13. A lista mais famosa, com certeza, é de 1 Coríntios, no capítulo 12, que tem ali uma lista de 9 dons. Romanos já nos apresenta alguns outros dons na sua lista, e Efésios é aquele texto famoso sobre os dons ministeriais, que fala sobre apóstolos, mestres, evangelistas. Então, essas 3 são as principais referências que nós temos quando nós vamos falar sobre os dons do Espírito. Nós não vamos aqui descrever cada um deles, você pode estudar de maneira mais pormenorizada e nem ficar apontando fórmulas de como receber os dons do Espírito, porque a própria Bíblia nos diz que é o Espírito quem os dá, segundo a sua vontade. Então, o que eu creio que é importante nesse dia, nesse vídeo aqui, nessa mensagem que eu trago para você, é tirar do caminho alguns erros que muitas vezes atrapalham a nossa busca pelo poder do Espírito e pela manifestação dos dons espirituais. Se você tirar esses erros do caminho, com certeza Deus está desejando abençoar a sua vida e manifestar os dons espirituais na sua vida. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que nós não podemos negar a realidade e a atualidade dos dons do Espírito. Não podemos negar a realidade e a atualidade dos dons do Espírito. 1 Coríntios 1,7 diz, de maneira que não vos falte nenhum dom. O apóstolo Paulo, no livro em que ele ensina sobre os dons espirituais, ele começa dizendo assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando fala aqui da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando do Apocalipse, está falando da volta de Jesus, está falando da vinda de Jesus para levar a sua igreja. Então, não vos falte nenhum dom. Isso nos mostra claramente que a atuação do Espírito Santo na vida da igreja e os dons do Espírito, eles começam no Pentecostes e terminam só no arrebatamento. Antes do Pentecostes, nós não tínhamos o acesso a esses dons do Espírito. Depois do arrebatamento, eles não vão ser mais necessários, vamos estar na presença de Deus, desfrutando de plenitude. Mas durante todo esse período, sem nenhuma exceção, nós precisamos dos dons espirituais. É um erro que não faz nenhum sentido negar os dons para hoje. Achar que os apóstolos precisaram dos dons espirituais e nós não. Achar que os discípulos no primeiro século precisaram dos dons espirituais e nós não. Isso não faz nenhum sentido. Nós não podemos negar nem a realidade, nem a atualidade dos dons espirituais. Outra coisa que nós precisamos levar em conta é que os que creem não podem cair nos mesmos erros infantis da igreja de Corinto. Você que já crê nos dons espirituais, você não pode cometer os mesmos erros infantis que os irmãos da igreja de Corinto cometiam. Por quê? Já foi explicado. O apóstolo Paulo se dedicou ao assunto, procurou entender o que estava acontecendo com a igreja, deu orientações. Então nós não podemos cair nos mesmos erros que já estão relatados de uma maneira tão clara na Bíblia. Por exemplo, valorização de um dom em detrimento de outros. Supervalorizar o dom de línguas ou o dom de profecia, qualquer dom,
em detrimento de outros, como se houvesse uma escala de que esse dom é mais espiritual, esse é menos espiritual, né? Outra questão que acontecia ali na igreja de Corinto, competição, vaidade, uns dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, enfim, havia orgulho, desordem, praticavam os dons espirituais de qualquer maneira, achando que porque estavam sendo guiados pelo Espírito podiam fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Todos esses erros que eram cometidos na igreja de Corinto foram muito bem explicados ali no livro de 1 Coríntios, e a gente não pode, depois de 2000 anos, ainda estar cometendo os mesmos erros tão infantis como eu disse, né? Então nós que cremos nos dons espirituais, precisamos praticá-los dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, sabendo que nenhum dom é mais importante do que o outro. O objetivo dos dons não é vanglória, não é rivalidade, não é competição, não é orgulho, mas é capacitar-nos a servir a igreja, capacitar-nos a servirmos uns aos outros. Amém? E o terceiro erro que nós não podemos cometer são os erros da modernidade. Existem alguns erros que nós vemos frequentemente nos nossos dias e que nós precisamos evitá-los também. Então, uma das coisas muito comuns é achar que os dons são para pessoas especiais. No começo, na igreja primitiva, todo mundo experimentava os dons e eles não tinham essa ideia. Mas hoje, quando nós vemos que algumas pessoas buscaram a Deus, tiveram experiências mais avivadas e outros não, então existem pessoas que ficam olhando de longe e pensando assim, os dons espirituais são lá para aquele pastor. Os dons espirituais são para aquele lá que é profeta. Os dons espirituais são para aquela irmã que sobe no monte todo dia, toda semana. Não, os dons espirituais são para você, são para todos os membros da Igreja de Cristo. A Bíblia nos diz claramente lá em 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, os dons não são para pessoas especiais, ou melhor, são sim para pessoas especiais como você e como eu. É para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém? Outro erro da modernidade é confundir os dons espirituais com habilidades naturais. Esse, infelizmente, é um erro muito comum. Eu tenho visto pessoas, às vezes, na carne, mas com muita capacidade intelectual ou de compreensão das emoções, fazendo coisas e as pessoas dizendo, olha, quanta unção na vida daquela pessoa. E, na verdade, não havia unção ali, mas havia uma habilidade natural. Algumas pessoas têm na sua própria alma, na sua inteligência, na sua capacidade de lidar com as emoções, na sua capacidade de liderar ou de se expressar perante uma multidão, uma habilidade muito grande. E quando essas pessoas estão ali agindo muitas vezes na carne, nós estamos confundindo e pensando que aquilo é unção. Unção é algo especial que vem de Deus, uma capacitação que potencializa inclusive as suas capacidades naturais. Mas a gente precisa ter muito cuidado para entender o que é unção de Deus, o que é dom do Espírito e o que é uma habilidade natural. As nossas habilidades naturais devem ser consagradas a Deus, mas elas são limitadas. Sem o poder de Deus, sem os dons espirituais, nós ficamos extremamente limitados. E nós não podemos confundir as habilidades naturais e os dons espirituais, mas entender que eles devem caminhar juntos. Outro erro da modernidade é deixar de buscar os dons espirituais. É incrível que mesmo pessoas que creem, não negam a validade dos dons espirituais, às vezes não estão buscando. Então a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 14:12, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Paulo está dizendo que a gente precisa progredir, que a gente precisa buscar. O fato de que os dons são do Espírito e que é Ele quem distribui, não significa que eu, como servo de Deus, não devo buscar. Eu não posso me acomodar. Algumas pessoas não têm desejo de servir a Deus. Então eles dizem, eu não preciso dos dons espirituais. Eles acreditam que as pessoas que são, vamos dizer assim, do clero, aqueles que são chamados por Deus, aquelas pessoas especiais, são os que devem buscar os dons do Espírito. E eles ficam muitas vezes sentados, assistindo um culto, louvando a Deus, mas não tem nenhuma ambição, no sentido mais positivo que essa palavra pode ter, de progredir, de experimentar as coisas do Espírito, não tem desejo de crescer, não tem desejo de servir e de abençoar outras pessoas.
e acabam ficando então limitados, acabam ficando incapacitados para servir e abençoar. Esse é um erro muito comum. Nós vemos as pessoas, como nós dizemos em tom de brincadeira, sentados, salvos e satisfeitos, sem querer progredir, sem querer servir a Deus. Isso não deve acontecer na tua vida, porque os dons do Espírito são para todos os membros da igreja, são para todos os crentes. Nós estamos nesse mundo para fazer algo, e para fazer algo para Deus, e nós só vamos poder servir a Deus de uma maneira efetiva se os dons do Espírito estiverem nos movendo. 1 Coríntios, ainda no capítulo 12, 31, diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, procurai com zelo, com dedicação, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, busque a Deus, busque os dons espirituais. Deus quer derramá-los sobre a sua vida. Deus quer manifestar o seu poder para abençoar vidas. E se você buscar, certamente Deus vai te abençoar.